Hi guys, eu sou a Teacher Cristiane Mourão e eu vou descomplicar para vocês aqui a língua inglesa. E o assunto da aula de hoje é o seguinte: let's go! Past continuous, past continuous, certo? O que será esse passado contínuo aí, gente? Vejam comigo. Então, pessoal, o past continuous é uma estrutura na língua inglesa que você utilizará para falar sobre algo no passado. A palavra past ali é passado, mas que estava em andamento, algo que estava acontecendo. Por exemplo, eu estava cozinhando ontem lasanha. Olha aqui, eu estou falando do passado, mas eu estou usando uma ação que estava acontecendo naquele momento no passado. Eu estava estudando, né? Que é isso que vocês fazem muito. Eu estava estudando, ela estava estudando, estava trabalhando. Então, para falar sobre ações que estavam acontecendo no passado, que vocês vão estudar aqui comigo, o past continuous, tá? Que é o passado contínuo, que relata sobre ações que estavam acontecendo no passado. E uma dica para vocês, a gente aprende vocabulário, a gramática, mas se você não sabe em que situações utilizar, não adianta esse conhecimento. Então, past continuous é para falar sobre ações que estavam acontecendo no passado. Vocês vão ver comigo agora orações sobre essa estrutura e depois eu vou detalhar para vocês toda essa estrutura gramatical, que é bem simples, e vocês vão ver que é simples mesmo. Pay attention. Observem esta oração. I was listening to music. I was listening to music. Então, eu estava ouvindo música. Eu estava ouvindo música. Observem que eu tenho dois verbos aqui, tá? O verbo to be e o verbo principal com o gerúndio. O que é o gerúndio? É quando eu tenho os verbos com aquela terminação em inglês ing, tá? Eu vou falar para vocês melhor depois. I was watching TV. I was watching TV. Eu estava assistindo TV. Eu estava assistindo TV. Eu estou comentando com vocês aqui orações no passado. Mas essas orações, elas estavam em andamento. Eu estou falando sobre o que estava acontecendo naquele momento em um determinado evento no passado, tá? He was cooking. He was cooking. Ele estava cozinhando. Ele estava cozinhando. Aqui também eu tenho dois verbos, porque essa estrutura pede dois verbos. O verbo to be, mas to be, professora, como assim o to be eu was? To be eu was também no passado. No exemplo a seguir, eu tenho she was studying. She was studying. Ela estava estudando. Ela estava estudando. Todas essas orações estão no passado. Eu tenho dois verbos, porque a ação aqui é contínua. They were riding a bike. They were riding a bike. E agora o que aconteceu? Por que tem um were aqui? Antes não era was, agora tem were. Calma, gente, vamos ver de um por um, mas a questão aqui eles estavam andando de bicicleta, ok? They were riding a bike. They were riding a bike. Eles estavam andando de bicicleta, certo? A questão do past continuous é essa de você relatar algo que estava acontecendo no passado. Vocês observaram que para formar orações com essa estrutura, eu utilizei dois verbos? Então, para falar com essas orações no passado na língua inglesa, você vai precisar de dois verbos. Um dos verbos é o verbo to be, aquele verbo tão conhecido que nós estudamos tanto, né? Mas aqui, observem, como a minha estrutura é passado, past, aqui, ó, palavra cognata aí para vocês. Então, past, passado, e ele é passado contínuo. E o verbo que eu vou utilizar, que é o verbo auxiliar dessa oração, no caso é o verbo to be, que é was e were, ok?
que aconteceu aqui com o verbo to be mesmo? Ele foi flexionado, ele foi conjugado, né? A gente conjuga isso também na língua portuguesa, mas na língua inglesa é muito mais fácil, gente, porque observem que o verbo to be, ele vai ser conjugado em apenas duas maneiras, ó. Eu flexionei ele de duas maneiras apenas, só isso, tá? Então é bem mais fácil que na língua portuguesa assim. Vejam que I was, sempre eu vou usar o I com was. Esse was e were vai depender do sujeito, certo? Se eu tenho aqui no caso was, eu vou usar com terceira pessoa do singular. Quais são os pronomes da terceira pessoa do singular da língua inglesa? É o he, she, it. Como vocês podem observar, eles são singulares, tá? Então, eles sempre vão se referir a uma única pessoa, tá? Único ser. Então, sempre será was. Então, eu digo he was, she was, it was. Então, he was, she was, it was e I was. Ok? E aqui, esse were, o que aconteceu aqui? Were, plurais, ok? Então, you were, apesar de que o you funcionar como você ou vocês, mas vocês vão conseguir compreender pelo contexto se é você ou vocês, mas sempre ele virá com were. Então, we were, you were e they were, certo? Então, a palavra were virá com os pronomes que indicam plurais e quando o meu sujeito estiver no plural também. A mesma coisa o was. Se o sujeito estiver no singular, é was, right? E essa estrutura não depende apenas do verbo to be, não. Ele virá com o verbo principal. Esse verbo principal que indica o que está acontecendo na minha oração, tá, gente? Então, eu terei um verbo principal, que é o main verb. Aqui, ó. Pode ser qualquer verbo que indique ação também, tá, gente? E esse verbo principal virá acompanhado do sufixo ing, que vai gerar aí, no caso, o gerúndio. Então, esse ing vai ser acrescentado ao meu verbo principal. Se eu esquecer o ing, aí tá errado, tá bom, gente? Não vai estar correta a sua oração. Você precisa desses dois verbos. Aqui, was e were, dependendo do sujeito, e o verbo principal, dependendo da ação que está acontecendo. Right? Vejam comigo agora a forma negativa. Se vocês quiserem responder ali no chat, podem responder, ok? Depois eu dou uma olhadinha. Observem que eu tenho agora a negative form, que é a forma negativa dessa estrutura aqui. A forma negativa é quando eu digo não, certo? Observem que eu tenho aqui she é terceira pessoa. Mas eu quero dizer que ela não estava dirigindo o carro ontem. Vejam comigo como é que fica essa oração na forma negativa. Então, she was not driving a car yesterday. She was not driving a car yesterday. Viram que eu acrescentei a palavra not entre os dois verbos, entre o to be no passado e o meu verbo principal, que no caso aqui é driving. Driving, que é dirigindo. Então, ela não estava dirigindo o carro ontem. Ela não estava. Eu estou relatando uma ação que estava acontecendo no passado, mas na forma negativa. Então, o que eu faço? Acrescento a palavra not. Só isso. No exemplo a seguir, ainda com a forma negativa, eu vou utilizar agora o I. Vocês sabem que, para tudo que for único, singular no sujeito ali, eu vou usar o que mesmo? Was, tá? Was. Com o verbo principal da minha oração, que virá acompanhado do gerúndio todas as vezes, né, gente? Então, vejam comigo como é que vai ficar esta oração na forma negativa. Vejam que eu acrescentei a palavra not. A palavra not quer dizer não. Aonde mesmo eu coloco onde eu quiser, no começo, no fim? Não, pessoal. Vocês precisam colocar, posicionar essa palavra not no local certo, ok? Então, I was not surfing the net. I was not surfing the net. Eu não estava navegando na internet. Right? Então, surfing the net é navegar na internet. E aqui eu tenho o past continuous, que é o passado contínuo, só que ele está na forma negativa. Mais um exemplo para vocês ficarem bem craques e saberem bastante sobre a forma negativa.
Agora, observem que no sujeito eu tenho um they. They, até pela própria imagem, são duas pessoas. Quando eu tenho plurais, eu vou usar o que mesmo, gente? Eu vou usar mais o was, né? Porque plural. Plural será o were. E o verbo aqui em questão, no caso, é comendo. Mas essa oração vai para a forma negativa. E o que acontece quando eu quero dizer não? Vejam comigo. They were not eating fish. They were not eating fish. Então, eles não estavam comendo peixe. Eles não estavam comendo peixe. Eu utilizei aqui o were porque, ó, estou falando de duas pessoas. Se fosse 3, 1 milhão, infinitas pessoas, seria were, porque o were é para plurais. E o verbo principal, qual é o verbo principal aqui da minha oração, pessoal? Eating, eating, é o verbo eat, que recebeu o gerúndio. Se esquecer esse ing aí, gente, já era, tá? Então não esqueçam, 2 verbos, mas na forma negativa eu coloco ali a palavra not entre os verbos, ok? Mas eu posso também abreviar, que é o que é mais usado na verdade, gente. As abreviações é quando eu faço a união das palavras, eu encurto as palavras. Isso é muito comum na língua inglesa. Vejam comigo como é que fica a forma negativa no past continuous. Aqui, ó, fica I was, eu digo I was not ou I wasn't, I wasn't. Aqui, ó, também é a mesma coisa, né? Was not ou wasn't. E we, were, no caso were, eu vou utilizar were not, we were not ou weren't, weren't, weren't. Aqui as abreviações wasn't e weren't são as duas formas de você utilizar, tá? A forma negativa, ou você faz a forma completa, ou você abrevia, que é o que é muito comum, as abreviações, encurtar, right? Agora eu vou dar mais alguns exemplos aqui com a forma negativa, acompanhem comigo sobre o past continuous, ok? Observem que eu tenho they, she e I. O que eu faço primeiramente, pessoal? Eu observo o meu sujeito. Aqui eu tenho they. They, vocês sabem que são eles. Se são eles, o meu verbo aqui será were. Mas eu tenho aqui a forma negativa. Então, they were not visiting a museum. They were not visiting a museum. Eu poderia abreviar? Sim, sem problema nenhum. Eu até prefiro abreviar, gente. Ok? Eu tenho agora, no próximo exemplo, she, que quer dizer ela. She é a terceira pessoa do singular, por isso que eu vou usar was. She was listening. Olha aqui o gerúndio, tá? Não pode esquecer o ing dos verbos. She was not listening to pop music. Ou eu poderia abreviar sem problema nenhum. E para finalizar o was, eu vou usar o wasn't aqui, tá? I wasn't writing an email. She was writing... Não, I wasn't writing an email. Alright? Forma negativa simples, simples, né, gente? E para finalizar aqui, temos a forma interrogativa, que é quando eu faço perguntas. Vejam comigo. She was swimming in the river. She was swimming in the river. Vejam como é que fica na forma interrogativa. Observem aí que o verbo to be, ele vai trocar, né, de posição ali com o meu verbo ou com o meu sujeito. Vamos lá. Então, she was swimming in the river fica assim. Was she swimming in the river? Was she swimming in the river? Tem essa troca, tá, gente? Então, é a forma interrogativa, você vai observar sempre essa troca, tá? Então, como não tem aqui, é o verbo to be, na verdade, ele tem essa característica na pergunta, sujeito, ele troca de posição com o sujeito, ok? Was she swimming in the river? Yes, she was. No, she wasn't. E aqui, mais exemplos com a forma interrogativa, vejam comigo. Então, Pedro, learning how to play the guitar. É uma pergunta. O que eu faço? Observo o sujeito. Então, aqui é was.
Was Pedro learning how to play the guitar? Ok? Então, was Pedro learning how to play the guitar? Como é que eu vou responder? No, he wasn't. Nem tem espaço aqui, mas tá bom. Então, Pedro estava aprendendo a tocar violão, guitar, violão. No, he wasn't. He was playing the drums. Ok? Vejam aqui mais um exemplo. Eu tenho duas pessoas, plurais é were. Então, were Solomon and Sammy singing. Ok? O que você vai fazer? Yes, they were. Right? Então, na forma interrogativa, basta apenas trocar o sujeito com o verbo to be de posição. Somente isso, pessoal. Right? Espero que vocês tenham compreendido. Agora vamos para a nossa DLI. Utilize a estrutura do past continuous para formar orações na forma negativa, certo? Daqui a pouquinho eu volto para conversar com vocês.
Vamos então para a correção. O assunto da aula de hoje é o past continuous, que é o passado contínuo, onde eu vou usar essa estrutura para relatar algo que estava acontecendo no passado. E eu deixei para vocês aí a forma negativa. Eu estava acompanhando aí o chat, é para passar todas as orações para a forma negativa, tá? E eu vou conversar, na verdade eu não vou conversar, eu vou acompanhar aqui as respostas de vocês. Vejam, deixa eu ver aqui o que a Lohane disse, né? She wasn't sleeping. Ela usou a forma abreviada, muito bom. Eu gosto muito de usar a forma abreviada, tá, gente? Mas é muito usada também para a formalidade, a forma completa, tá, gente? Então, para escrever, fazer redação, usem a forma completa. É no dia a dia que a gente usa mais a forma abreviada, ok? O Levi colocou letra A. Não era para marcar, era para passar para a forma negativa, tá? Colocar a palavra not nas minhas orações. Deixa eu ver quem mais colocou aqui letra A também. Comentem aqui comigo a forma negativa, como é que fica na forma negativa essas orações, tá bom? Vamos lá. Ok, deixa eu acompanhar aqui no chat. Olha, she wasn't sleeping, alternativa A. Ok. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Bianca respondeu, you not were studying. Colocou a palavra not ali no lugar que não era, mas tá valendo. Ok, she was not sleeping. Essa foi a Daniela, very good. She was not sleeping. Lembrando que a posição da palavra not, que quer dizer não, é entre os dois verbos, tá? Então, se eu tenho dois verbos, que é o to be, ou was ou were, e o verbo com o gerúndio, que é com ing, você vai colocar ali no meio, entre eles, tá? É simples essa dica. We weren't studying. O Vitor Carlos respondeu aqui no chat, thank you. I wasn't working, a Luana também respondendo. Vamos colocando aí, gente, porque eu tenho como comentar depois, é um feedback assim pra gente, saber se vocês estão entendendo ou não. Então, I wasn't working, ok? Vejam comigo então as respostas aqui, onde vocês deveriam utilizar a forma negativa do passado contínuo. Certo? Não era para escolher letra A, B, C ou D, não, tá? O que vocês devem saber sobre a forma negativa? Que você vai acrescentar a palavra not, que quer dizer não, ok? Só isso. Mas onde é que eu coloco mesmo, gente? A palavra entre os verbos, ó. Eu identifico aqui os verbos, então a palavra not ficará entre eles. Simples. Aqui. Então, she was not sleeping. Ela não estava dormindo. She was not sleeping. Ela não estava dormindo. They were dancing forró. Forma negativa. They were not. They were not dancing. Não tem mais espaço. Ok? They were not dancing. Observe a posição da palavra not entre os verbos. Let us see. I was not working. I was not working. Eu não estava trabalhando. We were studying. Forma negativa. We were not. Studying. We were not studying. We were not studying. Forma negativa. He was driving a car. Forma negativa. He was not driving a car. Então, ele não estava dirigindo o carro. Posso abreviar? Eu posso diminuir a palavra was not. You were not? Sim. Devem. Tá? Até porque vocês vão ver muito as formas abreviadas. Então, was not pode ficar wasn't, wasn't, e were not pode ficar weren't. Na língua inglesa, é muito comum o uso desse símbolo aqui, que é o apóstrofo.
é o nome dele, apóstrofo, e ele é utilizado para reduzir as palavras, tá? Fazendo com que elas fiquem mais curtas e mais práticas para o dia a dia. Então, esse foi o assunto de hoje, foi sobre o past continuous, que vocês sabem que é para falar de ações no passado contínuas. Eu utilizarei dois verbos, o verbo to be, que é o auxiliar, aquele que está indicando que aquela minha oração está no passado, e o verbo principal. Esse verbo principal receberá o gerúndio, que é o ing, para que a oração fique correta. Eu espero que vocês tenham compreendido bem o assunto. Adorei a participação de vocês e a gente se vê. Bye! A sua aula continua no próximo vídeo.